Olá, meninos! Vamos aqui fazer uma breve revisão sobre escalas termométricas e foi passado na sala o conteúdo, nós vamos fazer a revisão e resolução de algumas questõezinhas, certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre temperatura, certo? A temperatura está associada à agitação de moléculas, de partículas do nosso corpo. Quanto maior a movimentação dessas moléculas, maior é a temperatura, ok? E mais elas se separam, e se separando, aumenta esta temperatura. Aí nós temos aqui o exemplo de moléculas. Eu tenho aqui dois termômetros. Um termômetro está sobre um baldezinho de gelo, esse aqui, e outro sobre um baldezinho de água fervente. A gente observa que no balde de gelo a temperatura está baixa. E no baldezinho com água fervendo, que tem na chama aqui embaixo, a temperatura está alta. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o movimento dessas partículas aqui, a temperatura dessa água. E quanto menor a agitação, menor é a temperatura, ok? Aí nós temos aqui o equilíbrio térmico, que nada mais é quando a gente encosta algo quente em algo gelado, né? Automaticamente esse algo quente vai transformar o outro objeto que estava gelado em uma temperatura mais próxima da sua. Ou seja, tem um equilíbrio térmico. Uma temperatura vai mudar a outra temperatura. Isso se torna um equilíbrio térmico. Nós temos a lei zero da termodinâmica, que é quando eu tenho um objeto gelado, um objeto quente e um objeto que está entre eles. O que é que acontece? Esse objeto que está entre eles, que é o objeto C, ele vai acabar transferindo as temperaturas e se torna tudo a mesma temperatura e automaticamente tem um equilíbrio térmico desses objetos. Aí nós temos aqui alguns termômetros. O que é que nós utilizamos para a medição dessa temperatura? Eu tenho termômetros de ambiente, que são termômetros que normalmente são pregados em paredes, são colocados em paredes, e eles indicam a temperatura ambiente, né? Como a gente fala, a temperatura do nosso ambiente. Nós temos aqui os termômetros industriais. Esses termômetros industriais, eles têm muitos artifícios para pressão, temperatura, saber o ponto de ebulição, de fusão e tudo mais. E nós temos aqui o termômetro clínico, que é o que nós utilizamos no nosso dia a dia, quando a gente precisa saber a temperatura do nosso corpo, ok? Aí nós temos aqui o que é que nós precisamos para ter as grandezas termométricas? Nós precisamos do volume, do comprimento, né, da barra, do local que for utilizado para a medição, a resistência desse objeto e o volume que é mantido e a pressão. Nós temos aqui três escalas termométricas que nós utilizamos, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Olha só, na escala Celsius, se diz que 0 grau congela a água, 100 graus a fervura da água. Já na escala Fahrenheit, ele diz que a 32 graus Fahrenheit congela e a 202 graus Fahrenheit ferve, ok? Então, tem essa mudança aí de numeração, mas a ideia é a mesma, congelar e ferver. Aí nós temos a escala Kelvin, que é utilizada em laboratório. Ou seja, lá quando eu estiver trabalhando no futuro em um laboratório, eu não vou usar grau Celsius nem grau Fahrenheit, eu vou usar vou usar temperatura Kelvin. Aí na Kelvin ele diz que a 273 kelvins congela e a 373 Kelvin ferve. E a temperatura 0 Kelvin é o zero absoluto na ciência, ok, pessoal? Aí eu tenho aqui, pessoal, a formulação. Quais são as fórmulas que eu utilizo para converter uma temperatura em outra? Então, olha só, tenho três termômetros, um que está em Celsius, outro que está em Kelvin, em Fahrenheit e outros que está em Kelvin. Ó. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Então, olha só, no de Celsius, ele diz que a maior temperatura para ferver água é 100 e para congelar é 0. Na Fahrenheit, ele diz que para ferver 212, para congelar 32. Na Kelvin, seria 373 para ferver e 273 para congelar. Aí, professora, como é que eu faço isso aqui? Eu tenho uma relação aqui, em que eu vou
dividir, eu vou simplificar essa numeração aqui de baixo. Eu vou deixar as de cima e simplificar de baixo. Quando eu vou calcular uma temperatura que está em Celsius, em Fahrenheit, ou vice-versa, eu utilizo essa primeira partezinha aqui, ó. Só essas duas. Agora, se eu quiser usar uma que está em Fahrenheit, vou transformar em Kelvin, ou vice-versa, eu vou usar essas duas aqui, ó. Deixa eu circular aqui pra gente. Vou usar essa daqui, ok? Essas duas. E se eu quiser de Celsius para Kelvin, eu vou utilizar essa primeira com essa última, ok? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Olhem só. Em um dia muito quente, um termômetro graduado na escala Fahrenheit indica 104 graus Fahrenheit. Um termômetro na escala Celsius estará indicando nesse local. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar aquela que transforma de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius. Aí o que é que eu vou fazer? Vou anotar aqui em cima a formulação, pessoal. Deixa eu arrastar aqui, pronto. A fórmula vai ser C sobre 5 igual F menos 32 dividido para 9. Essa aqui vai ser a nossa simplificação. No lugar de Fahrenheit, eu vou usar 104 Fahrenheit. Então, no lugar do F, vai ficar C igual C sobre 5 igual 104 menos 32 dividido para 9. Vou diminuir essa partezinha aqui de cima. 104 dividido para 104 menos 32 vai me dar como resposta 72, pessoal, desculpa. 72 dividido para 9. Aqui o C dividido por 5. E aqui na frente eu vou fazer o seguinte. 72 dividido por 9 vai me dar como resposta 8, né? Aí eu vou fazer meio pelos extremos, ó. C, que é em Celsius, igual 5 vezes 8, 8 vezes 5, que vai me dar 40 graus Celsius. Então, a resposta seria a letra E. Aí eu tenho aqui outro exemplo bem parecido, que diz que o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então, é o contrário, ele está em Celsius e quer transformar em Fahrenheit, certo? Então, vamos lá. Deixa eu procurar aqui meu ponteiro. Achei. Vamos lá. A fórmula é C sobre 5 igual F menos 32 dividido para 9. Então, no lugar do C, eu vou colocar 60. 60 dividido para 5 igual a F menos 32. Tudo isso dividido para 9. Posso fazer meio pelos extremos? Posso. 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32, 160. 60 vezes 9 vai me dar 540. Vou terminar a questão aqui em cima. Pronto. 5F é igual a 540. Aí o 160, ó, estava negativo, vai passar de lado, vai ficar positivo. 5F vai ser igual a 700. O F vai ser 700 dividido para 5, que é 140 graus Fahrenheit. Então, a resposta seria também a letra E. Ok, pessoal? Eu tenho aqui o nosso último exemplo.
Um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Também vamos utilizar a mesma formulazinha. C sobre 5 igual F menos 32 dividido para 9. No lugar do C, vou continuar o C, que é o que a questão está pedindo. No lugar do F, eu vou ficar 10,4. Então, C é sobre 5 igual 10,4 menos 32 dividido para 9. Vai ficar C sobre 5 igual 10,4 menos 32 vai me dar menos 21,6 dividido para 9. Esse valorzinho aqui, ó, 21,6 dividido para 9, vai me... Aliás, pessoal, vou fazer meio pelos extremos. Ó. C vezes 9 vai dar 9C. E 5 vezes menos 21,6, que vai dar menos 108. C vai ser menos 108 dividido para 9, que a resposta vai ser menos 12 graus Celsius. Ok, pessoal?